meu nome é Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte, Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. E hoje nós vamos falar da dança dos relacionamentos tóxicos. Você já reparou que quando a gente fala de relacionamento, cada pessoa com quem a gente se relaciona evoca um lado nosso. Tem pessoas com quem a gente é mais engraçado, tem pessoas com quem a gente tem mais facilidade de se abrir, tem pessoas com quem a gente se diverte mais. Com cada pessoa é como se fosse uma reação química que vai se dando em cada relacionamento. E cada pessoa ela acaba evocando na gente um lado nosso. Algumas pessoas evocam lados maravilhosos, enquanto outras vão evocar o nosso pior. E muitas vezes a gente também vai evocar o pior delas. Quando nós pensamos em relacionamento tóxico, tem pessoas que dizem assim, que a pessoa que é tóxica, mas você já parou para pensar que às vezes uma pessoa que pode ser muito danosa para outra pessoa, ela pode ter ótimos relacionamentos com outras, né? Nem sempre é a pessoa que é danosa. O que faz o dano acontecer, muitas vezes, mais do que a pessoa, é a relação. Vamos supor, vamos pegar o caso de uma pessoa muito invasiva. Se essa pessoa muito invasiva se relaciona com pessoas que têm bastante facilidade de colocar limites, bastante facilidade de dizer não, bastante facilidade de saber qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro, essa pessoa ela pode ter comportamentos que não são tão legais, porém a relação não vai virar tóxica, porque essa pessoa ela sabe como lidar com aquela pessoa e sabe qual é o relacionamento possível para poder ter com essa pessoa. O problema se dá quando vamos pegar o caso dessa mesma pessoa que é muito invasiva, ela se aproxima de alguém que não sabe seus limites, não sabe dizer não, não sabe qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro. Aí essa relação pode virar tóxica, mas percebe como não é a pessoa, como que se essa mesma pessoa se relacionar com outras pessoas, ela vai ter outros tipos de relações, porque depende mais da relação do que da pessoa em si. Eu não sei se esse exemplo ficou claro, mas eu já deixo desde agora aqui falado que se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão, um comentário, uma sugestão, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho e aí vou tentar responder da melhor maneira possível. Pois é, então a gente já está vendo aqui que às vezes não é a pessoa, são as relações que vão adoecendo, E é óbvio, que para uma relação adoecer, a gente precisa de pessoas que também estejam com comportamentos aprendidos, muitas vezes aí desde muito tempo atrás, também adoecidos de relacionamentos, Às vezes a gente aprende desde lá de casa modelos relacionais que não são em prol da saúde. Às vezes a gente aprende dentro do nosso próprio lar modelos de relacionamento que trazem adoecimento. Para explicar melhor e para deixar mais consciente como as relações podem virar tóxicas, como elas podem realmente nos adoecer, existe na análise transacional um modelo que se chama o Triângulo do Drama, que foi criado por Karpman em 1968, e esse Triângulo do Drama, ele vai falar que as relações adoecidas, elas funcionam como uma dança, por isso que eu coloquei o nome desse vídeo como a dança dos relacionamentos tóxicos, porque na verdade ele vai falar que são 3 personagens que participam dessa dança, Na verdade são 3 papéis, Esses papéis, eles podem ser feitos inclusive pela mesma pessoa e inclusive no mesmo dia e várias vezes.
né? Os 3 papéis que ele fala, ele usa até um triângulo para simbolizar, que é aqui na base do triângulo aqui tem a vítima. E de um lado aqui existe o perseguidor e do outro lado o salvador. E esses 3 papéis, eles vão ficar se relacionando o tempo todo. Então, se a gente pensar no perseguidor, o perseguidor é aquela pessoa que está amargurada, ressentida, uma pessoa que está com muita raiva e ela vai destilar o seu veneno, a sua amargura, a sua raiva em cima do outro. Geralmente, a pessoa que vai receber esse ressentimento, essa amargura e todas essas falas às vezes agressivas e violentas e difíceis, vai ser muitas vezes a vítima, né? Que vai receber as ofensas do perseguidor ou do algoz. A vítima é aquela pessoa que ainda se encontra num lugar bastante infantil. A vítima, ela fica sempre recebendo muito as ofensas, ela recebe sempre muito as agressões e ela não acredita que ela pode mudar a situação. A vítima muitas vezes acredita que ela realmente está sem saída e ela fica então ali recebendo as agressões. E o outro papel é o do salvador, que é a pessoa que vem é o papel da pessoa que vem para aconselhar, orientar e para dizer caminhos, né, para fazer pelo outro. Só que não é, como a gente até já viu na codependência, se você já assistiu os outros vídeos, você já sabe que esse não é um fazer e um ajudar autêntico, né? Esse salvador, ele vai estar fazendo essa salvação em prol de um olhar de reconhecimento, em prol de ser visto, de ser amado, de ser reconhecido. Então, olha só realmente o drama, né? Muitas vezes o que normalmente acontece é o que a gente também chama de um jogo psicológico, porque funciona mais ou menos assim e também acontece bastante, como a gente falou aqui de codependência, nos relacionamentos codependentes e dependentes, eles também podem acontecer esses jogos, que é como o salvador, né? Que a pessoa codependente, ela ocupa muito esse lugar do salvador. Então, o salvador, ele vai estar ali orientando, ele vai estar cuidando, ele vai estar aconselhando, ele vai estar ali fazendo o papel dele, na expectativa que o outro agradeça, que o outro fique ali muito grato e muito feliz com tudo que ele está fazendo. Se por acaso o outro não demonstra gratidão, o que o perseguidor vai fazer? Vai jogar todo o seu ressentimento e toda a sua fúria em cima da vítima. A vítima vai se magoar e muitas vezes o perseguidor vai se sentir culpado depois por ter agido daquela maneira. Então, olha aí a dança das cadeiras acontecendo. Nesse momento em que o perseguidor jogou todo o seu ressentimento, a sua raiva, as suas ofensas e a sua violência, e a vítima ficou completamente magoada, há uma grande possibilidade deles trocarem de cadeira nessa dança. Como é que vai ser isso? O perseguidor, através da culpa, ele pode se portar como salvador e fazer algo agora para poder se desculpar com a vítima. E a vítima, com muita raiva, pode ocupar agora o lugar de perseguidor. E esse jogo, ele pode trocar de papel várias vezes, né? O perseguidor pode virar vítima, de vítima a salvador. O salvador pode virar perseguidor, de perseguidor ele pode virar vítima. E isso pode acontecer, gente, ad eterno. Assim, é uma dança que pode ser dançada infinitamente até que grandes destruições vão acontecendo. Tá? Eu vou gravar um podcast falando com mais detalhes sobre isso, mas em resumo,
essa é a dinâmica dos relacionamentos adoecidos. E qual seria a porta de saída, então, se você não quer viver mais um relacionamento? Se você identifica, nossa, às vezes eu me sinto vilão, às vezes eu me sinto mocinho, eu não entendo direito o que está acontecendo na relação, é porque dessa forma também fica uma mistura muito grande e fica um jogo de poder, em que as duas pessoas elas ficam ali se degladiando, e isso, como eu já falei, pode ficar por períodos muito extensos de tempo, nessa briga de poder, de dominação um do outro, até que alguém perceba, o que está acontecendo e deseja de verdade buscar ajuda. O que acontece é que, assim, pode acontecer, essa dinâmica que eu estou falando, ela pode acontecer entre um casal, ela pode acontecer entre mãe e filho, pai e filho, pode acontecer na família toda, inclusive, pode acontecer no trabalho. Essa dinâmica, ela pode acontecer em várias esferas, em várias relações. A porta de saída é que, pelo menos, uma pessoa perceba o que está se passando, tome consciência, e que, primeiro, esta pessoa possa buscar ajuda para si mesma, porque se ela já começar a se ajudar, ela já está fazendo muita coisa. As outras pessoas, a gente não tem como saber. Às vezes, a gente consegue mais mudança focando na nossa mudança do que querendo mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Então, cuidar de você e buscar a sua mudança pode ser o primeiro grande passo para poder sair dessa dinâmica adoecida. Um relacionamento saudável, ele precisa de diálogo, ele precisa que as pessoas tenham autoconhecimento, que elas conheçam os seus próprios limites, que as pessoas conheçam as suas necessidades, que as pessoas possam dialogar, falar e principalmente que as relações possam acontecer de uma forma respeitosa, que um possa respeitar as necessidades do outro, que possa respeitar o espaço do outro, os sentimentos do outro, que haja diálogo, que haja troca. Então é um caminho aí, e muitas vezes a saída para essa dança é que pelo menos uma pessoa tome a consciência, porque se uma pessoa decidir parar de dançar, a outra vai ficar numa situação, opa, o que está acontecendo aqui? Se você desistir desse jogo, se você começar a se tratar e começar a ir para um lugar mais adulto, porque quando a gente está nesse jogo, a gente está num lugar ali imaturo, num lugar infantil, num lugar em que existem vítimas e culpados. Quando nós vamos para um lugar mais amadurecido, a gente assume a responsabilidade e para de jogar para o outro aquilo que muitas vezes é nossa responsabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa dança dos relacionamentos, e qualquer sugestão, pedido, como eu já falei, é só colocar aqui, tá bom? A gente vai se ver em breve e se vocês quiserem também olhar lá o podcast, também dá uma conferida, tá bom? E a gente se vê em breve, até mais.